Fala galera, aqui fala mano de vocês, Linked, meus planos chamar de LinkedIn, e hoje iremos falar sobre os jogos mais impressionantes que sido feitos. Já bora começar com ele. O em quinto lugar, Returns of the Obra Dinn. É um jogo. Ele é um jogo bem inusitado, é um jogo de puzzle de investigação, onde você explora um navio fantasma e tenta remontar o destino de todos os tripulantes usando dedução e lógica. E o que faz esse jogo ele ser diferente é que ele tem gráficos, é que ele não é um jogo de gráficos modernos, temos de negócio, mas sim ele é monocromático em 1 bit. Então você tem como, então não tem um Macintosh, então ele é um jogo basicamente com o estilo de um Macintosh. Ele é completamente feito em preto e branco puro, como se fosse giz, né, tendo contrastes externos. O criador, Lucas Pope, também fez Paper Please e quis usar esse estilo retrô como parte central da experiência do jogador, que ficou uma coisa bem interessante, bem legal e, querendo ou não, diferente do comum. Agora, em quarto lugar, temos clássico Cuphead. E o Cuphead eu acho que já é mais famoso, que esse jogo ele replica a estética dos desenhos animados dos anos de 1920 e 1930. A cada quadro de animação foi desenhado à mão. Cada animação começou com desenhos papéis que depois foram tintados, escaneados e digitalizados para fazer. Então imagina vários frames simplesmente são desenhos diferentes. Já para pensar que o cara que tá jogando Cuphead de 60 frames por segundo foram, sei lá, 60 prints. Cara, isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo, sério. Você fazer uma animação em si é uma coisa difícil. Agora, você fazer um jogo é muito louco. É literalmente você fazer um desenho jogado. Cada pixel de cada movimento foi criado por um artista. Isso levou anos de trabalho, e revisões e muita paciência. Mas isso criou o Cuphead, uma obra-prima visual, porque trabalhou como se fosse uma produção de desenho animado clássico, mas dentro de um jogo moderno, o que exigiu enorme trabalho artístico e técnica. E se você achou isso impressionante, é porque você nunca ouviu falar de A Stone Story RPG, que nada mais é do que um jogo feito em ACCI Art. Sim, ACCI Art. Sabe? Aquelas artes feitas com ponto, hashtag, traço. Tem um jogo inteiro feito com isso. Você tem noção quão bizarro isso é? Tipo assim, o cara não tá usando uma modelagem 3D ou jogo 3D. Ele tem que simplesmente transformar como se fosse um texto. Tudo tem que ser pensado como texto que se transforma em imagem. O desenvolvedor precisou montar seu próprio sistema para animar e renderizar a CCI, algo que poucos jogos conseguem fazer, e programadores. O jogo também tem um sistema chamado Story Script, onde o próprio jogador pode escrever scripts para automatizar ações e adicionar uma camada extra de complexidade e criatividade. É impressionante porque é um RPG completo apresentado em um computador de texto, algo que lembra jogos antigos, mas com mecânicas modernas. E isso é simplesmente incrível. O trabalho que o cara teve para poder criar isso daqui é surreal. Mas tem outro que, pra mim, esse maluco ele deve ter batido na cabeça louca, que é o Krieger, um jogo de 94 kilobytes. Kilobytes. Você tem noção do que é kilobytes? Você tem noção que um mega é 1000 kilobytes? E que, tipo assim, um pendrive de 4 GB não aguenta hoje em dia quase nada. Você tem noção que só esse áudio que eu tô gravando já tem mais ou menos uns 3 megabytes? Cara, isso é muito bizarro. E às vezes, um dos casos mais inusitados da história dos jogos. Porque ele é um jogo de tiro em primeira pessoa completo, criado por um grupo alemão de Demon Size, com um arquivo de apenas 96 KB, menos com arquivo de imagem. O jogo não armazena gráficos ou sons como arquivos normais, em vez disso, usa geração procedural. Todos os modelos, texturas, sons, músicas são criados dinamicamente pelo código quando o jogo inicia.
Por que isso é tão complexo? Porque ele não utiliza arquivos como .png, Wave, MP3, porque isso acaba ocupando muitos megabytes. No caso, eles precisaram criar tudo com matemática, sem arquivo, só com algoritmo. Isso exige um nível profundo de conhecimento sobre como gerar arte e som com código puro, algo raro mesmo entre desenvolvedores. E isso é simplesmente incrível quando nos falamos de programação. E é um jogo que simplesmente poderia sim estar no primeiro lugar. Só que ele foi um jogo muito difícil, analisando o quesito lógica. Agora, quando analisamos o fato produção, tem um jogo que eu sei que eu posso estar errado, mas pra mim ele me chamou muito mais, sei lá, eu achei incrível o que os caras fizeram, que foi Out of World. Por mais que o None of Killer, ele simplesmente foi impressionante, porque os caras tiveram que literalmente criar um código extremamente complexo e literalmente reinventar a roda. O Out of Words, ele foi literalmente feito à mão. Mas assim, literalmente feito à mão. O que Cuphead fez no papel, eles fizeram à mão. Eles fizeram à mão. Ao invés de usar ferramentas digitais modernas para construir gráficos e animações, os desenvolvedores criaram muitos dos elementos com técnicas artesanais, desenhando, recortando, fotografando ou filmando objetos reais, depois processando isso para virar um jogo. Cada gráfico, personagem, cenário e objeto pode ter sido feito no computador com materiais reais, papel, tinta, modelagem. Depois todo esse material é digitado e redefinido para funcionar dentro do videogame. Por que isso é tão difícil? O trabalho manual demanda tempo, pressão, retrabalho físico, algo que é muito mais rápido no digital. A integração desses elementos no motor do jogo exige programação customizada, porque não é uma arte tradicional em sprites ou modelo 3D padrão. Cada mudança visual ou ideia nova pode exigir uma nova sessão de produção física. É raro ver jogos que misturam arte física com interatividade digital e dessa forma. Transformar a produção de um jogo em um processo quase artístico, museológico, sempre que usar essa palavra, foi extremamente complexo, porque cada pedaço visual passou por um processo artístico no mundo real primeiro, algo que consome muito mais esforço do que usar ferramentas digitais prontas. E esses foram os 5 jogos mais elaborados de serem feitos, vamos dizer assim. Se inscreve, deixa seu like e coloca aí nos comentários que jogo que eu esqueci de falar e que também foi feito de uma maneira extremamente inusitada. Fui, falou e tchau.